acho que é momento de falar do Eduardo Campos. Eduardo Campos, que, enfim, deixou-nos essa semana. E isso implicou em uma grande repercussão midiática, como não poderia deixar de ser. Eu não sei se o Pedro está conectado. Eu Tá? estou, Arthur. Tô ouvindo. Tá, Pedro conectado. Enfim, a morte do Eduardo Campos acabou implicando em uma grande cobertura midiática, enfim. Isso é extremamente importante, tanto para o meio da comunicação quanto para o meio político. E seria impossível não tratar disso. Vou começar com o Pedro Kobielski para perguntar para ele como é que tu viu essa cobertura, por vezes politizada, por vezes mais humanizada, mas enfim, como tu viu essa cobertura um, midiática em relação à morte do Eduardo Campos, enfim, e tratar do assunto de uma maneira holística. Bom, Arthur, enfim, eu acredito que nós aqui do Desconnection estamos participando desse movimento de resistência aí à grande mídia, mesmo que a gente seja inspirado por um programa da grande mídia, a gente está na mídia alternativa, né? A gente está nos meios aí alternativos de comunicação e a gente é os caras bagaceiros que vão lá e estão nem aí e falam de política igual, né? E eu acredito que a cobertura que foi feita em cima da morte do Eduardo Campos já enfim, foi grandiosa como deveria de ser e como não deixaria de ser. Afinal, é a primeira vez que isso acontece, acredito eu, um presidenciável morrer em plena campanha. Primeira vez na história do Brasil que isso acontece. Esses poucos anos que nós tivemos aqui no Brasil de democracia. Esses períodos muito curtos de democracia que a gente tem no Brasil. Agora, Arthur, é impressionante como a gente vê a mídia se utilizando, politizando o discurso. Né? O problema não é nem politizar, Arthur, o problema é partidarizar o discurso em cima de uma cobertura. Né? Isso é impressionante. Como a gente vê ali na matéria do G1, por exemplo, Lula é vaiado, ex-presidente Lula é vaiado em velório de Eduardo Campos. Daí tu vai lá ler a matéria e no corpo do texto diz que o Lula foi recebido com vaias, né, mas posteriormente foi aplaudido por todos, enfim, e o aplauso ofuscou as vaias. Então, o que foi mais importante aí? Foi o aplauso ou a vaia? Né? Segundo as nossas questões aqui jornalísticas que nós estudamos lá na Unicinos, em São Leopoldo, é o mais importante, o que foi mais significativo. O mais significativo foram os aplausos ao Lula. Né? Então eu vi, só que o que é destacado? A vaia. Né? Por quê? Porque há o interesse de tentar, enfim, polemizar em cima dessa pessoa, em cima dessa pessoa pública que é o Lula. Né? Enfim, eu acredito que é importante a gente ter sempre uma postura crítica, enquanto mídia, a todos os governos. A todos os governos, independente de qual eles sejam, independente das quais sejam as nossas ideologias enquanto pessoas, né, que nós temos o direito de ter. Mas, enfim, eu acredito que a cobertura ela deve ser como é que eu vou dizer, centralizada e deve ser, enfim, deve ser o mais imparcial possível. Não existe imparcialidade, enfim, todos nós sabemos, somos seres parciais, mas eu acredito que o discurso que a mídia se apropria para tratar de uma questão, para cobrir uma questão, e é muito importante para a gente ver que a mídia ela representa, sim, um lado, a grande mídia que eu falo, a mídia que pertence às grandes corporações, ela pertence a um lado político, ela defende os interesses políticos de um grupo, e isso é muito claro, enfim, quem tem dois olhos consegue enxergar isso. Mailson Portalete, engraçado que agora o rosto do Pedro me parece volta a aparecer para mim, eu não sei, parece que o rosto dele estava congelado. Mas a gente ouviu o áudio, que era o mais importante. Mas, Mailson Portalete, como repercutir, então, já que a gente está fazendo aqui o papel de observatório geral da imprensa, como repercutir essa cobertura da morte aí de Eduardo Campos, enfim, uma cobertura que começou com algum quê de humanismo, mas rapidamente se tornou uma cobertura extremamente politizada, como não poderia deixar de ser, afinal, era um sujeito político que partia, enfim, ali, naquele momento. Bom, vamos lá. Eu acho que, como o Pedro disse, quem tem dois olhos vê. Isso é uma observação inteligente. Pode não Assim, ser, não, na verdade, né? O sujeito pode ter dois olhos e ser cego. também, também. Inclusive pode ter uma boa visão, mas ser cego também.
Exato, mas parando com as bobagens e com a piada, que também é o objetivo do programa, assim, eu achei legal, assim, que eu acho que a mídia aprendeu, a mídia brasileira aprendeu a cobrir os assuntos, pelo menos na medida que, por exemplo, eu tenho um trauma de infância, que é a morte do PC Farias. Meu Deus do céu, eu não aguentava mais ver PC Farias para tudo que é lado. Tipo, no Brasil, quando tinha um assunto assim, isso sempre foi assim até há pouco, um assunto assim de repercussão nacional, eu vejo como caça-níquel isso, a mídia vai, bate em cima até não poder mais, até esgotar, esgotar, e vai, repete, vai de novo, vai de novo. Eu vejo só para dar audiência, só não. E no caso do Eduardo Campos, assim, eu achei legal. Acho que a cobertura, não, tirando a parte ideológica, que eu fecho com o Pedro nisso, eu acho que assim foi legal, foi na medida, foi o suficiente, foi o que precisava, informou todo mundo, assim, do jeito que precisou. Eu achei legal. Agora, não encheu o saco, né? Aquela cobertura que tu liga a TV, morte do Eduardo Campos de novo, de noite, não teve isso. Mas assim, eu fecho com o Pedro nessa questão aí. Eu acho triste, assim, tu vê. E de certa forma, assim, a mídia ela dá um reflexo do que a população espera. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a mídia tem que partir da mídia para a população. O jornalismo, a gente vê as transformações que o jornalismo vem sofrendo, assim, não tá, o jornalismo não está agindo mais como só a notícia do dia a dia, só informar o que está acontecendo, não. O jornalismo tá começando a ter que passar a atuar obrigatoriamente como, assim, forma de conhecimento. É a forma de transmitir conhecimento, de transmitir saberes, assim. E é triste, assim, tu ver tentando botar ideologias, assim, nessa questão aí, querendo botar lá as vaias pro Lula e tal. Eu não sou nem de longe fã de Lula, do Lula, mano, nem de longe mesmo, mas assim, tipo, porra, o cara morreu, é um momento que não existe partido, existe seres humanos, eles não são inimigos de guerra, eles eram adversários políticos. Mas eles, como convivendo nessa rotina, eles sabem o que é isso, eles convivem com esse medo diariamente. Eu ouvindo uma fala da Ana Amélia, candidata a governadora aqui do Rio Grande do Sul, ela falando assim que ela assim ela vive assim diariamente assim uma situação de tensão, de medo, porque eles têm que estar nessa rotina aí de campanha e é um negócio absurdo assim de uma cidade para outra, cada dia uma cidade nova, indo com helicóptero, com avião e tal, e seguidamente toda semana eles vivem momentos de tensão assim que tem turbulências, tem tudo, é uma rotina diária. E daí, tipo, essas pessoas, elas são humanas, elas sentem compaixão, elas veem, tipo, porra, podia ser o meu avião, podia ser eu que podia estar passando por ali, podia ser o meu helicóptero, podia ser eu. Então, tipo, a gente tem que ver essa questão como seres humanos, não ver inimigos políticos. E assim, a outra parte que a gente não falou, eu gostaria de falar assim, a boa parte dos populares, assim, a população ah, com certeza, o cara tava crescendo, isso é coisa do PT, ou é coisa do PSDB, mandaram matar, não sei o quê. Olha, eu não duvido que tenha sido criminoso e até alguém, integrante, algum cara partidário de PT ou PSDB possa ter feito isso, mas assim, jamais, não existe a menor possibilidade de PT como partido se organizar, PSDB como partido se organizar e, vamos derrubar ou matar o Eduardo Campos. Não, povo brasileiro, acorda. Isso não é uma guerra, isso é uma eleição. São seres humanos que estão ali e eu acho louvável, assim. Eu bato palmas para Dilma, para o Lula, para o Aécio. Até o Aécio era amigo pessoal do Campos, assim. Todo mundo, oposição, não oposição, assim, que nesse momento foi lá, deu apoio para a família do Campos, que antes de tudo a gente tem que lembrar que ele era um ser humano, tinha família e tudo mais. Mas, assim, feliz por a mídia ter cobrido na medida, mas, assim, triste por ter tentado politizar isso e botar ideologias onde não cabia.